Panorama CBN. Os destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a região de Canyons, na cidade de Capitólio, vai ser analisada por geólogos antes das atividades turísticas serem liberadas. O Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa uma autorização para o uso de autoteste no Brasil. E foi anulada a decisão do governo da Austrália de cancelar o visto do tenista Novak Djokovic. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Oi, tudo bem com você? Eu espero que você tenha descansado nesse final de semana, porque essa semana de notícias já começa com o rescaldo do final de semana. Porque no sábado houve um acidente terrível em Capitólio, em Minas Gerais, em que um pedaço de uma rocha de um cânion caiu e atingiu várias lanchas que estavam navegando nesse local, que é bem turístico. E hoje a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a identificação de todas as 10 vítimas do acidente que aconteceu no Lago de Furnas, em Capitólio. O último reconhecimento foi feito no início dessa tarde desta segunda-feira e trata-se de Carlos Pinheiro da Silva, de 43 anos, que é de Cajamar, aqui em São Paulo. E dos 10 mortos, 6 são de Minas Gerais e 5 são de São Paulo. E é claro que durante a programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. E em entrevista ao programa CBN BH, o delegado que está à frente do caso, Marcos Pimenta, disse que a Polícia Civil não está procurando culpados, mas que também apura se há algum responsável por esse acidente. 3 grupos de trabalho que estão em campo neste momento, que vão proceder às oitivas de testemunhas que estavam naquele local. Nós não estamos procurando culpados. A Polícia Civil, ela trabalha com evidências, com maior serenidade que o caso requer, mas nós vamos tentar exaurir toda e qualquer possibilidade de ter alguém responsável pela queda da pedra, assim dizendo. E também para apontar eventuais costas que possam estar nas mesmas situações, visando a evitar que aconteça novamente. Hoje aconteceu uma reunião entre os municípios do entorno do Lago de Furnas com a Marinha, com o Corpo de Bombeiros e também com a Defesa Civil. E o principal ponto que vai ser definido ainda é justamente quem vai ser o responsável pela fiscalização geológica e do turismo na região a partir de agora. E também de que forma esse trabalho vai ser feito para que seja efetivo. Porque uma lei federal diz que compete aos municípios mapear as áreas de risco de desastres. Durante o Jornal da CBN, a gente conversou com o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo, e ele admitiu a falta de estudos para evitar a tragédia, mas ele disse que essa lei faz referência apenas ao trabalho da Defesa Civil em áreas urbanas. O caso desse descolamento de pedras é como já foi falado muitas vezes, a gente nunca teve isso no município. Então, assim, nunca foi preciso a Defesa Civil atuar nos diversos paredões que a gente tem aqui em torno de toda a região de Minas Gerais. Então, assim, essa lei entendemos, né, muitas pessoas entendem, muitos advogados entendem, que tange em relação ao trabalho da Defesa Civil e ao que é, né, corriqueiro aí. Casas que estão aí às vezes em situação de risco, deslizamento de terra próximo a habitações, que é o trabalho de Defesa Civil dentro do município. A Sociedade Brasileira de Geologia emitiu uma nota e ressaltou que nos últimos 10 anos o Brasil esteve em 5º lugar entre os países do mundo em número de vítimas associadas a eventos geológicos. E disse que, devido ao grande volume de chuvas em Minas Gerais, o estado demanda uma maior atenção dos órgãos fiscalizadores. A Sociedade Brasileira de Geologia disse ainda que essa tragédia expõe um grande problema, que é a ausência de laudos geológicos para identificar e tipificar os riscos destes locais.
Hoje, no final da tarde, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve no local e concedeu uma entrevista coletiva. E ele disse que a região de Canyons, na cidade de Capitólio, vai ser analisada por geólogos antes das atividades turísticas serem liberadas. Que é uma região sujeita a risco e que vai merecer análise técnica de geólogos, de pessoas que podem fazer uma análise e colocar ali um nível de risco aceitável ou não. E dependendo de ser chuvas intensas, como nesse momento atual, que causam o rompimento dessas rochas, em determinadas épocas do ano, dependendo da intensidade da chuva, o acesso àquela região não ser permitido. Então nós queremos viabilizar e vamos turismo com segurança. É possível sim. Ele foi questionado se esse acidente poderia ter sido evitado e ele disse que acredita que o acidente que deixou 10 pessoas mortas foi uma fatalidade e ressaltou que se trata de um fato inédito, já que nunca aconteceu isso antes. Romeu Zema também disse que vai aguardar a apuração das autoridades, mas que não acredita em responsáveis por esse acidente. Agora eu vou continuar falando sobre Minas Gerais, porque nos últimos dias, vários municípios mineiros registraram alagamentos e desabamentos graves nesse momento de fortes chuvas que o estado está passando. Oficialmente, a Defesa Civil do Estado contabiliza 9 mortos e 17.143 pessoas fora de casa devido a alagamentos e desabamentos. Mas a situação é mais grave porque já há informações sobre pelo menos mais 2 mortes na cidade de Caratinga, que fica no Vale do Rio Doce, e cerca de 12 mil desabrigados em Raposos, na Grande BH, que tiveram as residências alagadas. E no total, 145 municípios mineiros decretaram uma situação de emergência. E hoje também o governador Romeu Zema fez uma reunião com prefeitos de cidades prejudicadas pelos temporais. E ele disse que vai garantir uma ajuda humanitária e depois pediu que os municípios façam os levantamentos dos estragos para pedir recursos ao governo federal. A situação mais preocupante em relação às chuvas em Minas é em Raposos, na região metropolitana de BH. Por lá, mais de metade da população do município teve as casas alagadas. A residência do prefeito, por exemplo, Serginho da Bota, está debaixo d'água. E ele contou para a nossa repórter em BH, Laura Marques, que neste momento o esforço ainda é para resgatar pessoas que ainda estão ilhadas, usando barcos. E ele disse ainda que é o cenário mais grave que a cidade já viveu. É a pior situação de todos os tempos, da vida de Raposo, que tem mais de 300 anos. A última vez foi em 2020, né? Foi 2020, dia 24 de janeiro de 2020. Uma coisa que eu sempre falo é que num período de 2 anos. Então, a nossa população está perdendo o que não tem. Por que eu falo que ela está perdendo o que não tem? Que tem gente que comprou para pagar de 24 meses, de 35, de 36 meses, então está pagando ainda uma coisa que não é dele ainda total e perdeu de novo. Tem pessoas que não conseguiram chegar no nosso abrigo ainda, que nós estamos disponibilizando, porque não tem jeito de atravessar para um lado para o outro, a cidade continua ilhada, a água está baixando um pouco, agora que está dando para ver a ponte, a passagem, mas muito danificada. Então, assim, a situação nossa é calamidade total. Em outros municípios da região metropolitana de BH também foram registrados alagamentos e desabamentos em menor escala. E por causa das fortes chuvas que atingem Minas há vários dias, pelo menos 4 mineradoras paralisaram total ou parcialmente as atividades no estado. Então, a Vale, a Valourec, a CSN e a Usiminas. Todas elas emitiram comunicados para investidores informando sobre a suspensão das atividades. No caso da Valourec, a suspensão foi determinada pela Justiça devido ao transbordamento de um dique em Nova Lima, na Grande BH. Isso aconteceu no sábado e até acabou interditando a BR-040.
Em Pará de Minas, na região central do estado, pelo menos 130 pessoas foram evacuadas de suas casas entre domingo e segunda-feira, porque uma represa de uma usina hidrelétrica corre o risco de romper. E até a tarde desta segunda ainda havia pessoas que precisavam de resgate porque algumas estradas ficaram alagadas. O prefeito Elias Diniz disse que acompanha a situação junto à empresa responsável, que é a Santanense. A companhia divulgou uma nota afirmando que a estrutura da represa está preservada e disse que segue monitorando o barramento. Então, se você que está em Minas, tome muito cuidado porque a previsão é de chuvas intensas para a semana inteira. E se você for viajar para Minas por meio das estradas, também tenha muito cuidado. Há muita queda de barreiras, estradas alagadas. Esse alerta foi feito pela Defesa Civil em Minas Gerais no sábado. Então, muita atenção. E por outro lado, tem muitas chuvas em Minas e também outras cidades do Sudeste, mas o Rio Grande do Sul vai sofrer com uma onda de calor a partir de amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros podem chegar aos 45 graus no oeste do estado entre sexta e sábado. E o fenômeno também deve atingir e afetar o clima na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Espaço agora dedicado para falar sobre a pandemia. Nos últimos dias, a Bianca Santos e eu estamos falando aqui para você sobre aquela corrida da população para fazer teste de Covid para saber se está mesmo com Covid ou se está com gripe, né? E o Ministério da Saúde informou hoje que vai pedir à Anvisa uma autorização especial para o uso de autoteste no Brasil. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, o Ministério deve finalizar os trâmites para essa solicitação à Anvisa ainda nesta semana, porque atualmente, só para você entender a situação, devido a uma resolução da Anvisa, não é permitido no país o uso de autotestes para detecção de Covid em casa. E o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse para nossa repórter Isa Staciarini, em Brasília, que a medida seria um apoio ao diagnóstico e não pode ser entendido como um diagnóstico. Então, por exemplo, ele explicou para a nossa reportagem que vai ser como um teste de HIV ou de gravidez, que a pessoa compra, faz um primeiro teste e depois, sim, procura um médico. Na última sexta-feira, a Anvisa divulgou uma nota afirmando que a adoção do autoteste depende dessa implementação de política pública sobre esse tema. E de acordo com os especialistas, a adoção desses testes pode ser importante para auxiliar no combate à pandemia e frear a transmissão, uma vez que as pessoas poderiam se auto-isolar a partir do diagnóstico obtido de maneira muito mais rápida. Esse autoteste já é permitido em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Reino Unido. Outro assunto relacionado à Covid é a questão do isolamento social. E o Ministério da Saúde encaminhou aos Conselhos Nacionais dos Secretários de Saúde dos Estados e Municípios, o CONAS e o CONASEMES, uma proposta de isolamento e quarentena para casos de pacientes com quadros leves ou moderados para a Covid-19. A nossa repórter em Brasília, Isa Staciarini, teve acesso a esse documento e eu vou detalhar melhor para você. Na proposta do Ministério da Saúde, o governo sugere o isolamento de 5 dias para quem estiver sem sintomas respiratórios, febre e também que não tenha feito o uso de medicamentos antitérmicos por pelo menos 24 horas. A sugestão é que no 5º dia a pessoa faça a testagem e, se o resultado der negativo, ela poderia sair do isolamento após os 5 dias, mas mantendo as recomendações até o 10º dia, como o uso de máscaras bem ajustadas ao rosto, preferencialmente a PFF2 e a N95,
não viajar durante esse período e nem frequentar locais como restaurantes e bares e também evitar o contato com pessoas de risco. No 5º dia, se o resultado der positivo, a recomendação é para manter o isolamento até os 7 dias completos e depois seguir as mesmas dicas até o 10º dia do início dos sintomas. E se o paciente chegar ao 7º dia com sintomas respiratórios ou febre, a proposta é de manter o isolamento até o 10º dia. E ao chegar até esse 10º dia e a pessoa estiver sem sintomas, a sugestão é que não vai ser necessário testar para sair do isolamento e a pessoa pode manter as medidas não farmacológicas, como a higienização das mãos e distanciamento social. Mas o documento frisa que caso os pacientes não consigam usar uma máscara enquanto estiverem próximos de outras pessoas, o isolamento completo deve ser de 10 dias após os sintomas. Então, é uma sugestão bem polêmica, né? Sobre esse assunto, o presidente do Conasems, Willamis Freire, disse para nossa reportagem que as orientações são semelhantes ao que já tem sido adotado em outros países, mas ele faz um alerta de avaliar a condição da pandemia aqui no Brasil. Na economia, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que espera que o Congresso derrube o veto ao projeto que cria um programa de recuperação fiscal para empresas do Simples Nacional e microempreendedores individuais. Essa proposta, eu contei para você na semana passada, permitia o parcelamento de 50 bilhões de reais de dívidas de pequenas e microempresas. E o presidente acabou vetando integralmente o texto, seguindo a orientação do Ministério da Economia, que apontou uma falta de previsão na renúncia fiscal ou de algum tipo de compensação no orçamento de 2022. E em uma entrevista hoje, Bolsonaro disse que o governo vai apresentar uma solução parcial. O presidente disse ainda que decidiu pelo veto por causa da lei de responsabilidade fiscal. Foi obrigado a vetar, por questões legais, a renegociação do pessoal do MEI, né, e das pequenas e microempresas. Então, fui obrigado a vetar por ocasião da legislação eleitoral e a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, devemos ter uma decisão para atender o pessoal do MEI que contraiu o empréstimo por ocasião da pandemia, né, para que seja renegociado isso sim. E com a volta do parlamento, eu tenho certeza que o parlamento vai derrubar o veto. Ao mesmo tempo, parlamentares já sinalizaram que realmente trabalham para derrubar o veto quando o Congresso Nacional voltar após o recesso de fim de ano. E o deputado Marco Bertaioli, que foi o relator da proposta na Câmara e que coordena a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, organiza uma mobilização para derrubar o veto do presidente. Ele conta que essa informação do veto caiu como uma ducha de água geladíssima sobre o setor. E ele explicou que o prazo de adesão do Simples Nacional deve ser alterado para que as empresas não sejam prejudicadas. O prazo de adesão ao Simples Nacional, que se encerra agora no dia 31 de janeiro. As empresas, as pequenas empresas que não estiverem em dia com os seus pagamentos, são automaticamente excluídas do Simples Nacional. E isso vai gerar um transtorno gigante para milhares de empresas brasileiras. E você excluir uma pequena empresa do regime do Simples é a mesma coisa que condená-la ao fechamento, porque não há como sobreviver no regime de tributação normal. Nós estamos trabalhando para que esse prazo do dia 31 seja postergado. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,18% aos 101.512 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,673. Já o euro terminou negociado a R$ 6,424, com uma valorização de 0,39%.
No esporte, a novela do tenista Novak Djokovic parece que terminou, porque hoje a decisão do governo da Austrália de cancelar o visto dele foi anulada. O juiz Anthony Kelly, responsável pelo caso, ordenou a libertação imediata do tenista da detenção na imigração. O juiz destacou ainda na audiência que a decisão de cancelar o visto temporário seria revogada e que o governo australiano arcaria com as custas e tomaria todas as providências necessárias para liberar Djokovic imediatamente. Após essa audiência, o governo da Austrália já informou que vai recorrer dessa decisão. E segundo um portal australiano, The Edge, o ministro da Imigração, Alex Hawke, disse que caso Djokovic tenha novamente o visto cancelado, ele pode ser banido de entrar na Austrália pelos próximos 3 anos. Já o advogado de Djokovic, Nicolas Wood, confirmou que a estrela do tênis já está com a sua equipe jurídica em um local que ainda não foi confirmado. Panorama CBN. Eu vou embora hoje com o aniversariante do dia, o cantor Rod Stewart, que completou 77 anos hoje. E é com Baby Jane que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Obrigada pela companhia de hoje, viu? O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E quem me escreveu foi o ouvinte Jason Alcântara, de Alcântaras, no Ceará. Ele disse que não passa um dia sem ouvir o Panorama e aproveitou também para parabenizar a equipe aqui pelo nosso trabalho. Jason, obrigada, feliz ano novo para você e muita saúde. Eu agradeço demais a sua companhia diária aqui no Panorama, viu? Um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.